Palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. E a palavra de hoje, ela está em Lucas capítulo 24, versículo de número 13 a 35. Nós não iremos ler todos esses versículos, mas esse texto nos fala sobre dois discípulos que estavam decididos a sair de Jerusalém para Emaús. A Bíblia diz que esses discípulos, eles receberam ali a notícia da ressurreição. Eles já sabiam da ressurreição, já sabiam que Cristo estava ressuscitado, porque na própria conversa e no diálogo que eles têm com Jesus, eles dizem isso, que as mulheres até nos falou que o corpo dele, tinha desaparecido, não estava lá. Nós esperávamos que ele ia ressuscitar, mas não ressuscitou, e nós sabemos que as mulheres falaram, mas a gente não conseguiu crer no que as mulheres falaram. Então percebe que os discípulos já tinham a informação da ressurreição, mas mesmo assim decidiram sair de Jerusalém para ir para Jericó. Estavam desanimados, tristes, abatidos com tudo que estava acontecendo. A decepção tinha tomado conta do coração daqueles discípulos. E a Bíblia diz que Jesus se apresenta para eles, e mesmo Jesus estando ali, no meio deles, conversando com eles, perguntando, eles não foram capazes de reconhecer a presença de Jesus. A tristeza era tamanha que não deu para conhecer, foram impedidos de conhecer Jesus, por causa da tristeza, da falta de fé, da falta de esperança. E talvez você que está aí do outro lado também esteja assim, sem esperança, sem alegria, tomado pela tristeza, pelos problemas dessa vida, e não está conseguindo enxergar o plano de Deus, a bênção de Deus para a sua família, para a sua casa e para o seu casamento, para os seus filhos. Você está sem esperança, não consegue perceber que a presença de Jesus é real, é verdadeira, e está comigo, está com você, está na nossa vida. E quem sabe você está aí do outro lado, todo sem esperança, desanimado, saindo de Jerusalém para Emaús, saindo da adoração, do lugar do culto, saindo da presença de Deus, porque você não consegue perceber que Jesus está caminhando com você. E a Bíblia diz que Jesus, naquele diálogo com eles, pergunta por que eles estavam assim. Eles começam a dizer: esperávamos, mas e essa esperança estava onde? Essa esperança estava fundamentada nas Escrituras, porque havia promessas de que ele haveria de ressuscitar, de que ele voltaria novamente. O próprio Jesus disse isso várias vezes. Só que o grande problema dos discípulos era a compreensão equivocada das Escrituras. Eles estavam lendo a Bíblia, mas estavam compreendendo de forma equivocada. E é tanto que Jesus começa a ler a Bíblia novamente para aqueles discípulos, e o texto diz que ele começou a explicar desde Moisés, que é o Antigo Testamento, lá o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e foi descorrendo sobre toda a Bíblia até chegar no livro dos profetas, na ordem que a gente tem hoje, de Gênesis a Malaquias, Então eles começaram a discorrer sobre isso. Jesus começou a explicar a Bíblia, dar uma nova visão sobre o que eles estavam lendo, mas não estavam compreendendo. Estavam lendo, mas não estavam conseguindo discernir as promessas de Deus que estava contida nas Escrituras. E você não tem ideia de quanta gente tem estado em estado de engano, de mentiras equivocadas, duvidando até do próprio Deus por causa das interpretações erradas das Escrituras. Gente que lê e começa a se apropriar de passagens da Bíblia que não deveriam se apropriar. Começam a usar a Bíblia de forma equivocada, dando as suas próprias interpretações, sem ler a Bíblia e compreender o verdadeiro plano de Deus, as verdadeiras promessas de Deus para a sua vida. Então você precisa, nessa manhã, para que você não duvide do amor de Deus, para que você não duvide da palavra de Deus, comece a ler a Bíblia, comece a ler a palavra de Deus, estudar as Escrituras Sagradas, para que você tenha o discernimento, a compreensão e não seja enganado
né, com versículos fora de contexto, frases fora de texto, de contexto, e aí você começa a confundir tudo, misturar tudo na sua cabeça, você não consegue compreender o que Deus quer para você, o que a palavra de Deus de fato te orienta, o que a palavra de Deus de fato orienta você e a sua família, porque você está completamente aí preso nas várias interpretações, quase que não sai, nos vários discernimentos, e não consegue compreender a palavra, à luz da própria palavra, né? O que a palavra de Deus fala para você, o que as escrituras têm para você. Por isso que nós temos, por exemplo, a escola bíblica dominical, que é um lugar de dar uma explicação, de você estudar a palavra, compreender a palavra. Temos os cultos de ensino, toda segunda-feira, segunda com Deus, toda terça-feira, cultos de ensino da palavra, para que você possa compreender a Bíblia e não ficar aí achando que você pode tudo que você quer, que você vai fazer do jeito que você quer, e que a palavra de Deus tem que se adaptar a você e não você tem que se adaptar à palavra de Deus. Há tantas coisas que você precisa compreender para que você não faça o discernimento desses dois discípulos. Achar que Jesus não faz mais, que Jesus não vai operar mais, que não vai aparecer mais por causa de uma compreensão equivocada das Escrituras. Mas a Bíblia diz que aquele diálogo de Jesus durou até a casa deles. Quando Jesus partiu o pão, eles conheceram que era Jesus. E um grande ponto do que eu quero tratar com você nessa manhã é onde, depois de Jesus aparecer para eles, conversar com eles, explicar as Escrituras para eles, compartilhar o pão, comungar o pão com eles, aqueles discípulos imediatamente voltaram para Jerusalém, para avisar que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e estava sentado agora à direita de Deus, né? Estava vivo e foi visto por eles. Essa notícia era a maior notícia que poderia ser espalhada por todos os discípulos, por todas as pessoas que iam tendo contato com Jesus. Ele está vivo. O meu Cristo, o seu Cristo, é um Cristo vivo. Não é um Deus morto, não é um Deus pendurado, né, engessado, cimentado. É um Deus vivo. A Bíblia diz em Salmos de número 115 que o nosso Deus é o oposto dos ídolos. Ele está vivo e está nos céus. Aí a Bíblia vai dizer que aqueles que têm boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não conseguem ouvir, mãos, mas não conseguem apalpar nada. Esses são os ídolos mortos, né? Ídolos que não têm movimento, não têm expressão, não têm vida, não têm alegria, não têm prazer em viver. Mas você, meu querido, serve a um Cristo vivo, que foi morto e reviveu. E essa era a maior notícia que os discípulos precisavam passar para os seus ouvintes. Essa era a maior notícia que os discípulos precisavam passar adiante. Ele está vivo. Conversamos com ele, compartilhamos com ele, nos alimentamos com ele, e agora só nos resta a dar essa notícia, passar adiante que ele está vivo. E talvez nessa manhã, toda a razão da sua tristeza, toda a razão dos seus problemas, toda a razão da qual você está vivendo em sofrimento e angústia, é porque você não sabe que ele está vivo. Te contaram a vida toda que ele morreu. Te contaram a vida toda que ele morreu, mas não lhe falaram que ele ressuscitou, que ele está vivo e ele tem poder de abençoar a sua vida. Ele não é apenas um revolucionário do seu tempo. Ele não é apenas o que as pessoas dizem aí, que ele é alguém que tentou fazer uma revolução e deu errado. Morreu antes da hora. Tiraram sua vida, assassinaram sua vida. Não. Ele não é apenas isso que as pessoas estão tentando dizer para você. Ele é alguém que entregou a própria vida. Ele é alguém que entregou o próprio ser nas mãos dos homens para que nós pudéssemos estar resgatados hoje e abençoado para a glória de Deus. Ele nos deu vida.
Ele nos deu abundância de dia, Ele nos deu a graça, a comunhão do Espírito, a salvação do Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Meu querido, que nesta manhã, esta palavra de Deus, que nessa manhã, esta palavra do Espírito Santo possa reinar sobre a sua vida e que você possa sair de onde você está, acomodado, preso, no esquecimento, vim dizer para as pessoas: Ele está vivo. O meu Cristo estava morto, mas ressuscitou e hoje eu posso levar essa notícia adiante. Então você tem motivo para dizer que Ele vive e breve voltará para buscar a sua igreja. Os discípulos chegaram em Emaús desanimados, tristes, abatidos, mas saíram dali cheios de alegria. Quando o forasteiro ia passar, eles disseram: fique, permaneça um pouco, não vá agora porque é muito perigoso, está tarde, a noite é escura. Mas o texto diz que imediatamente voltaram para Jerusalém. Apesar do perigo, apesar da escuridão, eles conseguiam ver tudo isso, obstáculo, dificuldade, problemas, mas quando estavam irradiados, contagiados com a glória, com a graça de Deus, cheios daquela presença do Cristo vivo, voltaram imediatamente para dizer: Ele está vivo. Então que nessa manhã todo desânimo, todo medo, toda angústia possa cair por terra e que você possa vencer com a presença de Deus. Amém? Deus te abençoe com essa palavra e eu quero convidar você para acessar as nossas redes sociais. Nós temos aí a rede social da Igreja Assembleia de Deus, AD Eunápolis, ou Assembleia de Deus de Eunápolis. É só você pesquisar, você vai encontrar o Instagram, você vai encontrar também o Facebook e você vai ser um seguidor das nossas páginas para que você possa ser abençoado e edificado aí também. E eu quero convidar você para a minha rede social, Renato Bromochenkel. Isso mesmo, é só você entrar no Facebook, Instagram e YouTube aí, acessa aí e venha ser abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe, muita paz, muita graça, muita comunhão de Deus. Entra aí, acessa aí, você vai ter vídeo, comentário, postagens, informações, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente coloca aí nas nossas redes sociais. Renato Bromochenko, Facebook, Instagram e YouTube. E é sempre o mesmo nome e você pode seguir, curtir, compartilhar e ser abençoado. Deus te abençoe, muita paz, muita graça, em nome de Jesus, para a sua vida e para a sua família.